Pitoli, a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, rejeitada pela Polícia Federal na semana passada, continha o nome do ministro Alexandre de Moraes em um dos seus anexos. Essa informação quem trouxe foi a Malu Gaspar, do jornal O Globo. Segundo as informações da proposta, Vorcaro admite que um contrato de 129 milhões, formado com a esposa do ministro, a Viviane Barsi de Moraes, tinha como finalidade criar proximidade com o ministro. O próprio Vorcaro, no entanto, sustenta que nenhuma contrapartida foi concedida em troca e que não existe ato de ofício que comprometa o ministro. A Polícia Federal rejeitou a proposta por avaliar que os relatos não traziam elementos inéditos suficientes para justificar a concessão de benefícios ao ex-banqueiro. O ponto que permanece sob escrutínio é o contrato em si, um vínculo contratual de valor expressivo firmado com a esposa de um ministro e assumidamente motivado pelo interesse de estreitar laços com a autoridade pública. É por isso que ainda há essa questão, é uma investigação por parte da polícia. É claro que a polícia também, nós já falamos aqui, tem acesso aos celulares, a outros dispositivos eletrônicos de Daniel Vorcaro e identificou, pelo menos nas alegações dele nessa delação, que não tinha elementos inéditos, como eu disse, não tinha nenhum fator que motivasse aí, segundo a Polícia Federal, firmar esse acordo de delação premiada e conceder benefícios a ele, né? Mas o Barroso, e o Alcolumbre? Aí aparece o Alcolumbre 30 milhões de dólares, não é um fato novo? É um fato novo. Entendeu? Mas não é um fato novo do ponto de vista de prova, pelo menos é o que diz a Polícia Federal, né? Tá bem estranho isso aí, né? Agora, 130 milhões, 129 milhões de um contrato, né? Tá, olha, não teve nenhuma contrapartida. Provavelmente porque não tenha conseguido oferecer a contrapartida. Como assim, Pitoli? Não entendi. Conseguiu bloquear e não conseguiu? Será que não era a hora de exercer a contrapartida? Mensagens de visualização única, trocadas entre Vorcaro e Moraes, não carecem de uma investigação mais detalhada para saber o que foi tratado ali? Percebe? A gente está tratando de uma situação onde aparece Alcolumbre com 30 milhões de dólares numa conta secreta no exterior, aí aparece, olha, não, eu tinha um contrato, mas não tinha nenhuma contrapartida. É um contrato que não encontra justificativa nem aqui, nem em lugar nenhum. Quando eu falo não encontra justificativa nem aqui, nem em lugar nenhum, é para você entender assim. Apareceu, por exemplo, o contrato do Banco Master com Metrópolis. Isso aí eu estou falando aqui o nome porque todo mundo sabe. 27 milhões e 200 mil reais era o contrato. Ou com o Léo Dias, 9 milhões e 900 mil reais o contrato. Eu já fiz essa fala aqui e reitero. Se alguém chegar para mim e falar assim, ô Pitoli, quanto custa para anunciar não sei o quê? Custa, prefeito de cálculo aqui, tá? Custa 1. Tá, eu quero pagar 27. Não, custa 1. Eu não consigo te entregar 27, porque tem um negócio num contrato comercial que se chama entrega. Eu consigo entregar 1, que eu estou vendendo por esse valor, porque é o que eu consigo entregar. Não, mas eu quero pagar 27. Não, eu não tenho condição de entregar, né, o que você pode comprar por esse valor. Não estou preocupado. Como assim? Como assim? O que esse contrato prevê, então? Que você vai pagar 27, algo que custa 1, eu não preciso te entregar. E o que você quer de mim? O meu silêncio, o meu apoio, a blindagem. Quando a gente olha para o contrato, né, com o escritório de Dona Vivi, eu preciso entender o seguinte: o que entregou? Entregou vale o quê? Olha, nós já tratamos aqui também o contrato para o trabalho correspondente, ou que disseram que seria o trabalho, seria um contrato na casa de 15 milhões. 15 milhões para um bom escritório. Ok. A diferença entre 15 milhões e 129 milhões contempla o quê?
contempla a interferência, a blindagem, a proximidade, né, a proteção. O que contempla? Porque se vale 15, como eu pago 129 e digo que não houve nenhuma contrapartida? Ó, estou pagando, vale 15, eu estou pagando 129, mas não quero nada em troca. Mas aí chegam mensagens de visualização única e no dia da prisão o célebre conseguiu bloquear. Isso para mim já tem cheiro suficiente de confusão. Opa, para mim já deu, já entendi que tem confusão aí. E o que é essa confusão aí? É o que eu já acabei de falar, meu. Se vale 15, eu paguei 129. Não tem nenhuma contrapartida. Como não tem? Como não tem? Se eu estou falando, ó, eu quero comprar esse carro aqui, quanto ele custa? Ele custa 10. Olha, eu quero pagar 35 nesse carro. Não, ele vale 10. Não, eu quero pagar 35. Isso existe? Não existe. Exemplo dado aqui da rádio. Vale 1. Eu quero pagar 27. Não pode, não existe. Eu não consigo te entregar o que você quer comprar. A não ser que você queira o quê? A mudança da minha opinião, do meu editorial, da minha linha de pensamento. Você quer, o que você quer? Me tirar do jogo? O que você quer? Porque se vale 1, você está oferecendo 27 e acha que eu vou ficar calado? Não, eu não vou aceitar. Agora, vale 15, você me oferece 129 e na sequência diz, não, mas não teve contrapartida. Mas precisa? E o conseguiu bloquear? Serviu para quê? Agora, Barros, tem a história do Felipe Barros, né? Que vazou durante o final de semana também, né? A informação falando sobre o pré-candidato ao Senado pelo estado do Paraná. Eu já coloquei a Auriverde à disposição do Felipe para poder ouvi-lo, né? Porque a gente precisa entender o tamanho da confusão e dar espaço para o Felipe, para entender o que está acontecendo ali. Acho que é prudente, entendo ser justo. Agora, quero saber do que se trata, Bal. Você tem aí? Tenho sim. Então manda aí. A informação é divulgada pelo portal Poder 360, tá? Que o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, atuou em seu mandato na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional na Câmara para beneficiar o Banco Master e pressionar o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, no período em que o Banco de Brasília tentava comprar a instituição de Daniel Vorcaro, segundo um levantamento feito pela Malu Gaspar, do jornal O Globo. O deputado apresentou requerimentos, propôs um projeto de lei e atuou em audiência pública relacionados ao tema em novembro de 2024 de novembro de 24 a setembro de 25. O período coincide com o momento em que o fundador do Master tentava conseguir mudanças que beneficiassem o seu banco. A primeira ação foi propor um projeto de lei semelhante à emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, aquela chamada emenda Master, para aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão. O fundo era a base do modelo de negócios do Master, que prometia taxas de retorno acima das praticadas pelo mercado. A emenda do Ciro Nogueira foi rejeitada pelo senador Plínio Valério. Nós falamos sobre isso aqui. Ele era o relator na época, o Plínio, da PEC de propostas de emenda à Constituição número 65 na CCJ, e o congressista disse que seria mais adequado fazer a mudança por meio de um projeto de lei, como feito depois por Felipe Barros. O texto, porém, não chegou a ser votado. Outra ação do deputado, segundo aqui o portal, foi pautar 2 requerimentos na Comissão de Relações Exteriores em junho do ano passado, quando era presidente do colegiado. O primeiro foi um convite ao presidente da comissão, o João Pedro Nascimento, para discutir o impacto da atual estrutura regulatória do mercado de capitais brasileiros sobre a soberania econômica nacional. A audiência foi realizada no dia 8 de julho. Barros também convidou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir ataques de hackers ao sistema do Pix em junho. Naquele momento, o Banco Central já havia constatado as fraudes nas carteiras de crédito vendidas pelo Banco Master ao BRB. Como era só um convite, ele não chegou a comparecer à comissão. Em setembro do ano passado, quando o Banco Central rejeitou a compra do Master pelo BRB, Felipe Barros apresentou um requerimento ao Banco Central com questionamentos sobre o encerramento da liquidação extrajudicial de 2 outras instituições financeiras, o Banco Econômico e o Banco Nacional. Os requerimentos eram voltados à Diretoria de Organizações do Sistema Financeiro e de Resolução, comandada por Renato Gomes. Ele era contrário à venda do Master e ao BRB e defendia a liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Ao
Poder 360 e também ao jornal O Globo, o Felipe Barros negou qualquer irregularidade nas ações do seu mandato. Sobre o projeto, ele disse ter interesse na regulação do mercado financeiro e de capitais e que passou a estudar o assunto por ser contra o modelo atual de autonomia do Banco Central. Sobre os requerimentos apresentados na Comissão de Relações, ele afirmou que não é possível dissociar hoje a soberania nacional da economia. O fato dos Estados Unidos usarem sanções econômicas para fazerem prevalecer suas vontades é a prova cabal disso. Portanto, o Felipe apresenta aí a sua defesa em relação à matéria e às informações divulgadas pela Malu Gaspar. Barroso, alguma informação sobre valor recebido, viagem paga, dinheiro na conta? Não.